Muito bem, começando o terceiro episódio do segundo dia da Brasil Promotion, edição 2025, nesse podcast que a gente sempre gosta de receber pessoas especiais e hoje não está sendo diferente, principalmente nesse episódio. E eu estou recebendo aqui a Ana Costa e a Thaís De Vito, que já são conhecidíssimas aqui da Brasil Promotion, inclusive através da Ana Costa, palestrante, vai falar também de desenvolvimento humano, de branding, muita coisa legal nesse episódio. Eu vou pedir então que a Ana primeiramente se apresente, fale um pouquinho da sua expertise aí para o pessoal que ainda não te conhece, se é que não conhece. Eu me chamo Ana Costa e eu trabalho basicamente com branding, comportamento humano e a consequência disso no consumo, tá? E experiência de marca. Boa. Que é o que a gente vai tratar aqui também. São os grandes assuntos que eu tenho falado. Boa. E a Thaís, para quem ainda não conhece a Thaís De Vito... Eu sou diretora da Brasil Promotion, né? Pois é, né? Só. É isso aí. Uma das cabeças pensantes, que é o que a gente gosta de falar, né? Pegou o legado do seu Auli, né? Isso que é bacana também dentro dessa cultura da empresa, que é o que a gente gosta de falar. Bom, o tema, só para a Ana Costa ficar sabendo aqui, é a experiência de compra e como encantar e converter em vendas no ponto de venda, né? Vou começar perguntando aqui, que é de praxe, né? Queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência sobre a sua trajetória, né? Como é que você chegou nessa posição tão importante que você atua hoje, para o pessoal também, de repente, se inspirar na sua história também. Bom, eu mudei de profissão várias vezes, tá? É mesmo? Várias vezes. Por ser multifacetada? Também, e porque, na verdade, acontece uma coisa muito engraçada. Uma história levou a outra e elas foram se engajando. Naturalmente. Né? Então, eu comecei trabalhando com produção, com cinema. Meu pai é publicitário, então eu falei, bom, não quero fazer publicidade, mas sempre vivi nesse mundo. E aí, para sobreviver, quando adolescente, eu fui trabalhar no varejo. Aí me apaixonei pelo varejo e tal, comecei a trabalhar em loja. E a loja é muito interessante porque você tem contato realmente com o que está acontecendo. Escola, né? Exatamente. Mas eu queria mais. E aí eu queria fazer moda, porque eu trabalhava em loja de roupa. Sim. Então fiz moda, trabalhei anos em quase todas as marcas de moda. Aí eu quis mais, fui trabalhar em tecelagem, aí fiz engenharia têxtil. Me especializei em beneficiamento, tinturaria, lavanderia e estamparia. Aí chegou um dia, cansei disso tudo. Eu já tinha feito São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, tudo. E numa dessas experiências, uma das marcas que eu trabalhava me mandou para Nova York para fazer um curso sobre visual merchandising e comportamento de consumo na loja. Nossa, só lá, em Nova York. E aí eu tive um clique. Eu falei, não quero mais fazer produto, né? Não quero nem produto têxtil e nem a roupa em si, e quero trabalhar com isso. E aí comecei a estudar, porque eu também adoro estudar, então eu nunca parei de estudar. Eu faço uma faculdade meio grudada na outra, fiz uma faculdade de branding para entender esse conceito de marca, né? Então fiz um MBA em branding. Isso me levou a buscar mais sobre o comportamento. Num primeiro momento, eu fui para comportamento de consumo. E aí as coisas foram andando e tal. Fui fazer trade market, fiz um monte de outras coisas. E faz uns 3 anos que eu entendi o seguinte. Para falar de consumo, num momento onde tudo dura 15 dias... eu preciso entender uma coisa muito mais profunda, que é o comportamento humano. E aí eu fui fazer uma faculdade de Ciências Sociais, que era para entender sociologia, filosofia, psicologia, antropologia, e mergulhei muito nisso. E isso me deu um outro olhar, inclusive um outro olhar sobre as marcas, sobre o poder das marcas. E aí... de novo, isso muda completamente a visão que você tem para o varejo, para a forma de consumir e principalmente para esse mundo aí que a gente está vivendo. E, enfim. Muita informação muito rápida, né? E é tudo muito, como é que eu posso dizer assim? É o que você falou, né? O consumo muito rápido de tudo, né? E eu acho que a gente está, eu não sei se é a palavra correta, me corrija se eu estiver errado, essa questão está muito nivelada por baixo no sentido do varejo entender também isso, né? Por isso é importante o trabalho que você executa
que é estudo do comportamento humano por trás dessa cadeia produtiva também, né? Na verdade, o nosso cérebro não consegue acompanhar tudo isso. Exato. Porque a gente tem um cérebro reptiliano, né? Sim. Ele continua igual desde que... É verdade. E as coisas não, as coisas acontecem o tempo inteiro e muito rápido. Então, assim, o próprio varejo não consegue se adaptar. Quando ele começa a entender um movimento, você já tem outro. Né? Então, agora a gente está aí nessa vibe do IA, e como é que vai ser isso, o que muda, quem fica, quem sai, como é que é. Entendeu? A gente já teve várias, a gente achou que a loja ia acabar e tudo ia virar e-commerce, aí descobriu que não, que a experiência tem que ser vivida. Exato. Então a gente o tempo inteiro está tendo muita informação, coisas muito rápidas, com muitas mudanças, numa velocidade de crescimento absurda, e a gente, como humano mesmo, fica muito perdido. Sim. Imagina você transferir isso para a empresa, mudar rotas de empresa, mudar posicionamento de marca. É muito complicado. A gente até citou um exemplo aqui num episódio anterior da questão do rebranding da Jaguar, né? Que isso impactou muito o mercado. Uma vergonha, né? Que até hoje ninguém entende exatamente como foi, como rápido foi esse processo, né? E eles não soltaram nenhuma nota explicando como é que foi essa mudança drástica. Será que a gente pode usar esse termo, né? O rebranding, o que aconteceu? Chegou um momento que ninguém entendia mais nada. Então vamos fazer o quê? Precisamos fazer um rebrand. Vamos voltar para o rebrand, vamos saber o que a gente tem que voltar para as nossas essências, não sei o que, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser mais moderno. A gente tem que buscar o novo, porque... Bom, conclusão, isso virou uma salada e tiveram várias marcas que se perderam nisso. Várias. Por quê? Porque é difícil você trabalhar propósito, essência, valores de marcas centenárias. Sim. É muito complicado. E teve a onda do storytelling também, que muita gente se perdeu. Muitas marcas afundaram. Inventaram coisas, porque eu precisava contar alguma coisa. Não, você tem que contar uma coisa que seja verdade. Se não é verdade, você não tem nada para contar. A gente tem hoje a guerra contra as redes sociais, porque ninguém sabe se é verdade, se é fake. Muitas marcas saindo das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, hoje, fazem parte de um grande componente de piração social, sem dúvida. Né? Então, tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Não à toa, né? O NIR está aí, né? Agora é lei, né? Para cuidar da saúde mental dos colaboradores e fazer esse acompanhamento, que acho que entra também esse trabalho que você fala. Né? E como é que a empresa se prepara para isso? Tem empresa que não tem gestão de pessoas, ainda tem RH, ainda tem departamento pessoal, sabe? Quer dizer, então, são bem complicadas. Thais, queria que você falasse um pouquinho, né, do seu engajamento também, né? Pegando esse legado do seu pai, que é uma referência desde do que ele fala sempre, né, quando a gente conversa, né, do catálogo, né, aquele catálogo grande e tal. Como é que foi essa mudança também, né, de geração, você assumindo esse papel de protagonismo também dentro da Brasil Promotion e da Forma? Você sabe que eu e a Ana, a gente já se conhece há muitos anos, né? Então a Ana acompanhou muito de perto esse processo. Eu acho que tem um amadurecimento, né? Então quando a Ana fez, por exemplo, a pós-graduação de trade, eu fiz com ela, porque eu precisava entender um pouquinho. Eu acho que feira é um pouco varejo, quando você olha assim. Então é um shopping center, são várias lojas e você entra onde você quiser, né? Então, para conquistar essa pessoa, para fazer ativações que fizessem sentido, eu fui em busca disso muitas vezes com a própria Ana, né? Então, eu acho que antigamente você tinha já um resultado que era muito matemático. Então, você tinha uma fórmula que você fazia, e isso trazia público para um evento, ou, enfim, expositores para anunciar num evento, né, para fazer os seus estantes. E aí mudou, porque aí você tinha inputs de todos os lados. Então, antes você tinha só TV, depois você passou a ter redes sociais, e aí YouTube com... Todo mundo tendo opinião, né, Marcos? Todo mundo tem opinião, todo mundo quer ser ouvido. A gente estava falando disso aí fora, que isso desencadeou em grupos, por exemplo. As pessoas acham que todas elas têm voz. E todas têm voz, mas todas querem ser ouvidas ao mesmo tempo. Então, é uma loucura, né? E aí vem um dos estudos que eu mais gosto da Ana, que isso eu gosto muito quando ela fala, que é o estudo de gerações. Porque cada geração
tem uma maneira de trabalhar. Então, quando a gente trabalha uma geração X para vir para a feira, então já é um profissional que já muitas vezes é um gerente, um diretor, você tem muitas vezes uma maneira de trazer ele para os eventos que não é via rede social. Verdade. Então, você vai conhecendo as pessoas, vai trazendo, vai engajando, traz ela numa posição de top buyer, alguma coisa aqui que na Brasil Promotion a gente tem que é diferenciar, né? Quando é uma geração agora, qual que nós estamos na Z? Que pegou a Z, né? Eu já perdi, gente. Y, alfa, Z, né? Os milênios. Os millennials, tal. Millennials está mais próximo ainda do X, assim, não é tão... Com um pouco mais de, eu acho que de redes sociais, né? Mas você tem essa geração mais nova, que está entrando no mercado de trabalho agora, que é a Z, então, né? Que deve estar com 18 e tal. Essa é um X no mapa, a gente não sabe exatamente como trabalhar. Então é engraçado que você faz várias ativações e você não sabe exatamente o que deu certo. Você tem os resultados, essa pessoa navegou aqui, ela se inscreveu ali, a tecnologia ajuda muito, né? Sim. Mas no fundo, você não sabe o que passou na cabeça daquela pessoa que a levou àquele resultado final, né? Então, eu acho que isso foi sendo construído com a Brasil Promotion, a gente tem outros eventos também, né? Mas foi sendo construído ao longo dos anos para a gente poder chegar nesse resultado onde a gente mistura todo mundo, porque Brasil Promotion ainda tem um complicômetro que é a feira das feiras. Então, serve para todo mundo da área de marketing, seja você da área veterinária ou da área médica, para qualquer segmento. Então, você tem que ainda trabalhar isso dessa maneira, né? E a Thaís falou, a Thaís falou uma coisa muito interessante e para o varejo isso é mais complicado ainda, mas é a primeira vez na história do mundo que a gente tem 5 gerações ativas, comprando, experienciando, tendo desejo. Então você tem de baby boomer, né? E a gente está indo para a 6ª, porque a geração alfa já está, é a pessoa que está com 14 anos, com 13, ela já tem super voz, já decide, já faz, já... Então, imagina, cada uma com um comportamento, cada um com um pensamento e todo mundo querendo ter a experiência. E foi muito engraçado, porque quando a gente começou a trabalhar muito junto, foi exatamente nesse momento, né, que tudo tinha que ser experiência. Então a gente viajou, foi para fora do país, né, fez feiras, estudamos e tal. Mas é isso, como é que você, uma única marca, consegue entregar para 5 gerações completamente diferentes. Sem contar a multicanalidade, né? Que você tem que trabalhar também, né? Então, por isso que a gente vê hoje as marcas nichadas se dando muito bem. Sim. Enquanto uma marca muito mais plural, com uma enorme dificuldade. Exatamente. Porque ela tem que falar vários idiomas. Né? E como você capacitar também, né, esse time para Exatamente, poder produzir. Você tem que ter um time multidisciplinar, né? Multietário, tudo, porque obviamente eu vou me relacionar com quem eu vejo que tem mais proximidade. Bom, a gente está falando de PDV também, acho que é importante, você que veio do varejo, também vindo do varejo, né? Quem veio do varejo, essa escola é muito bacana, muito gratificante e te ensina muito até acerca desse comportamento, apesar de ter essa mudança, né? Como a gente falou, o consumidor mudou bastante nos últimos anos, especialmente após essa digitalização. Como é que a gente pode integrar aí várias estratégias, tanto online como offline, para criar essa jornada, né, que a gente fala tanto da experiência do cliente, mais fluida aí no PDV? Falando de PDV especificamente. Hoje a gente nem pensa mais nessa divisão, né? Online e off. Já está ali no caminho do jogo. Diz a nossa idade. Né? Sim, eu sei bem que você está... Exatamente. Porque, na verdade, o que a gente entendeu? Não é o canal que é multi, é o consumidor que é multi. Exatamente. Então, sei lá, eu vou comprar uma máquina de fazer café. Eu não preciso de tantas especificidades. Compro na internet, mas eu vou escolher um vestido para ir num casamento. Eu vou querer provar. Então, assim, dependendo da minha situação de uso, me predisponho a usar um canal. Exato. Então, o que acontece é que a gente está ligado em todos os canais, o tempo inteiro. Então, assim, o varejo tem que te entregar todas essas possibilidades. E a gente também, com essa coisa do digital, de tudo ser muito rápido, a gente hoje vive uma ansiedade e uma necessidade de agilidade
que complica a vida de todo mundo. Porque eu quero ser atendida agora, eu quero ser ouvida agora, eu quero ter essa experiência agora, né? Então, o ponto de venda está aí patinando para tentar chegar nesse agora. Sim. Então, você vê assim, hoje o maior investimento de todas as marcas é em logística. Sim. Porque o cara comprou de manhã, quer entregar até o meio-dia para ele, senão ele vai lá e compra do concorrente que entrega em 2 horas. Recebemos no episódio anterior a Jane, da Antilhas, né, que também, além de embalagens, também trabalha nesse segmento de logística, a importância de você ter esse processo muito bem, né, montado. É por isso que você, vou entregar de drone. Não é porque eu quero ser moderno. Não, às vezes é a sua solução mesmo, entendeu? Uhum. E você vê que, assim, países como a China e outros, você compra na farmácia, óbvio que o cara põe um drone e manda entregar na sua casa, que é, né, um pacotinho pequenininho. Para que eu vou movimentar alguém, um trânsito da cidade, né? Enfim. Exato. Então, é complicado essa ansiedade que a gente vive. Não, e a gente está agora nesse momento que eu acho enlouquecedor, que eles falam que é o momento das 2 telas, né? Isso. Então, você está assistindo algum programa, alguma coisa, aquilo não é suficiente para reter a sua atenção, aí você está também com o celular fazendo alguma coisa, e esse comportamento ele se repete várias vezes, né? Então, quantas vezes a gente não entra, acho que farmácia é o melhor exemplo, você entra na farmácia e fala, aqui tá 12, quanto tá online? Tá 11,90. Você faz esse preço para mim, né? Então você tá muito envolvido nesse cenário o tempo todo, né? Sim. Porque você quer isso, você não pode perder uma oportunidade, né? E esse ponto é muito importante, porque o Brasil, quando entrou na história do online, ele entrou com a coisa de ser mais barato. Só que, por exemplo, isso acontecia com livro. Eu chegava... Assim, eu sou uma leitora voraz. Eu chegava na livraria, pedia todos os livros, abria, assim, e falava pro cara, é a mesma bandeira, você tem que fazer por esse preço. Sim. E, obviamente, o cara fazia. Então, hoje, as marcas já entenderam, não adianta. Entendeu? Porque eu tô falando com você, marca. Eu não quero saber em que canal você tá. Exato. Eu quero que você resolva o meu problema. Então, são coisas que a gente foi se adaptando, que a gente está mexendo, que a gente, né... E eu não sei, a Ana pode dizer melhor do que até uma dúvida que eu tenho, mas eu tenho sentido que essa barreira de valor, então de ser um negócio muito bichinchinha na internet, que esse negócio mudou. Que hoje você paga muito também pelo serviço, né? Exato. Pelo Mercado Livre. Eu, quando vou comprar, eu já pago aquele Mercado Livre, sei lá o quê, porque meu marido fala que só falta fazer high five com o caminhão do Mercado Livre, porque eu compro tudo lá, porque chega no mesmo dia. Sim. Né? Então, eu já pago porque eu quero essa facilidade. Né? E mais do que isso, o que você está buscando quando você cita, por exemplo, o Mercado Livre? O aval. Exato. Porque a gente, durante tanto tempo, sofreu de comprar coisas e não receber. Muito. Né? Apesar de que essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Meu cachorro teve que fazer uma operação no olho e eu precisava comprar um antibiótico. Aí eu fui em 2, 3 lojas, pets, não tinha antibiótico. Aí eu entrei no Mercado Livre e comprei, o cara falou que chegava hoje. E ele tinha que tomar o remédio à noite. Não chegou. Bom, o pacote se extraviou. Eu tinha que dar um negócio, aí fiquei caçando uma loja para poder comprar. E estou numa briga, inclusive com o Mercado Livre, porque não chega e as pessoas dizem, não, foi entregue, não foi entregue, entendeu? Então, assim, o medo de você não receber faz com que você também acabe optando por algumas marcas que te dão esse aval. Né? O que a gente fala não é o custo, é o valor, geração de valor do que você está pagando. Realmente. Porque hoje o que a gente mais compra é tempo. Você não compra produto. Verdade. Você compra tempo. A gente fala tanto de experiência, mas o tempo é o tempo primordial nesse sentido. Boa. Vamos para a próxima. Queria saber, assim, dos principais, será que a gente pode elencar os principais erros, né, que as marcas ainda cometem, a gente já falou isso no começo fora do ar, né, no PDV, que prejudicam a experiência do cliente. Dá para fazer uns 2 podcasts, algumas, né? Dá para fazer vários. Eu acho que a primeira coisa, que é o seguinte, que já é tão comum fora, mas você comprar no online, trocar no físico, comprar no físico, trocar no online, pegar, receber, isso tudo, isso tem que ser uma prática absolutamente comum. Né? O cliente ter
Na verdade, assim, a marca ter a minha análise de comportamento também deveria ser absolutamente comum. Sim. Assim, dados, né? A gente dá dados para tudo. Então, ela deveria saber a última vez que eu tive, o que eu comprei e o que eu precisaria para combinar com aquilo, para viabilizar com outras coisas. E, assim, 2 pontos muito básicos e que a gente não tem um varejo preparado para isso. O varejo ainda não faz isso. O grande varejo, né? Sim. Você acha que também, eu não sei se a Thaís tem esse ponto de vista, que os grandes gestores também estão muito aquém dessa questão de uma excelência na qualidade do serviço? Então, uma das coisas que mais me choca é a falta de treinamento. Então, se você for falar de trade, para mim, eu presenciei uma coisa que toda vez eu lembro, eu acho assim, gritante. Então, num supermercado, uma degustadora falando sobre uma batata, e aí eu falei, nossa, tal, então qual é essa batata? É a batata X. Sim. Falei, nossa, mas o valor é salgado, né? Ela falou assim, mas essa aqui é igualzinho, bem mais barato. Já então, passei por isso também. Não é? Então, precisa treinar, gente. Qualquer pessoa tem que ser treinada, né? De novo, e se você veio do varejo, existe uma máxima que não deveria existir e existe até hoje, eu não vou treinar porque esse cara vai embora. Exatamente. E aí isso impacta no quê? Nessa geração de agora, que muda de emprego e a média é de 6 meses. Eu li isso ontem numa reportagem, que a média é de 6 meses. Então eu vou treinar alguém para daqui a 6 meses perder? Exato. Só que no final, o ruído vai para quem? Vai para a marca. Exato. Então, quando a gente trabalha branding, e aí a história do rebranding, não sei o quê, não é trabalhar se está mais bonita, se está... Quais são os valores mesmo? O que eu quero preservar? Eu quero que essa marca dure 100 anos. Então, eu preciso ter uma entrega diferente. Independente se o cara vai ficar 5 dias... E a tecnologia está aí para ajudar. Né? Grava um monte de podcast e faz as pessoas entrarem, estudarem, entenderem o que é. Tem muita loja que hoje você chega e fala, me conta a história da marca. As pessoas ficam olhando, oi? Sabe? E para a gente que vem do varejo, você sente isso muito latente, né? E aquela coisa do colaborador ainda está meio encostado, né? Poxa, você entra na loja, você já fica desmotivado de comprar. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu já vejo um colaborador que está nessa vibe, eu viro as costas e vou embora. Não existe mais loja passiva. Eu falo isso. Loja que fica no shopping esperando passante, esquece. Entendeu? É verdade. A loja tem que estar na rua, a loja tem que estar falando com você, a loja tem que estar aonde você está. Sabe que eu fui numa doceria outro dia, que eu achei um encanto, gente. Ela é bem antiga em Pinheiro, ela era na Vila Madalena, agora está em Pinheiro, chama Doces de Laura, não sei se vocês conhecem. Ela era uma portinha, assim, minúscula. E aí, essa senhora foi se desenvolvendo e agora ela está na Serra Corá com um ponto muito lindo. E eu cheguei lá e ela estava na porta. E ela contou a história. E aí eu levei meia loja, porque aquele negócio vem carregado de amor, de valores, de... Putz, como ela chegou numa parceria X e tal. E não era um storytelling, era realmente dela, aquela experiência dela. E aí você fala, puxa, que coisa legal, né? E as atendentes, ao contrário do que a gente está vivendo, estão há muito tempo com ela, então elas têm o mesmo discurso. Referência. Então é como se você estivesse na sua casa. O resultado é totalmente diferente. É a história da humanização, que o varejo agora está desesperado atrás disso, entendeu? Porque tudo é onda, né? Então, primeiro, vamos eliminar todo mundo e enfiar um monte de máquina. Aí não deu muito certo. Não, então agora vamos trazer todo mundo de volta. Aí vamos... Então, é assim, a gente está buscando o equilíbrio. Exato. E o varejo, eu acho que é o primeiro laboratório ali, né? Ele é um laboratório social. Porque a gente tem que entender, põe mais máquina, tira máquina, usa assim, usa assado, né? Então, é muito importante, eu falo sempre isso, quando você tem uma loja, você tem que estar na loja. Sim. Se você não está na loja, você não sabe qual é o seu ponto. Exatamente. O que é mais humano, o que é mais máquina? Por exemplo, eu não quero saber sobre o estoque. O estoque tem que ser uma coisa totalmente digitalizada, que você resolva o meu problema em segundos. Mas eu quero chegar lá, quero que a pessoa... eu dei treinamento para um banco e
Esse banco começou a abrir clientes de um nível social muito mais alto e tal, clientes específicos, e começou a treinar alguns gerentes, não sei o quê. E eu lembro que os gerentes ficavam assim indignados, porque uma pessoa ia lá e gastava 50 mil reais na festa do pet. Não, mas isso é um absurdo. Aí eu falava para ela, então, quando essa cliente chegar, antes de você falar oi para ela, você tem que chegar e falar assim, nossa, como tá a Fifi? Porque a Fifi é a pessoa mais importante para ela. Não importa se é um cachorro, entendeu? Exato. Depois você pergunta dela, do marido, da avó, mas pergunte da Fifi. Isso. Então, é assim, você tem que estar ali, vivenciando, entendendo, e isso é no varejo. Não dá para ser varejista sentado no escritório. Sim. É o que a gente falou, né? Esses princípios básicos que muitas vezes vão se esvaindo aí, mas que sempre tem que ser retomados, principalmente nessa questão da humanização. Bom, já me deram a sinalização aqui, o papo passa muito rápido, principalmente, né, quando a gente está com pessoas que têm o brilho no olhar, que realmente gostam do que fazem. Eu queria que vocês deixassem aqui uma reflexão para essa nova geração, ou para quem está no meio, né, da importância do que a gente falou aqui, né, pelo menos uma pinceladinha para quem está aí no mercado, para melhorar os seus processos aí, e criar mesmo experiências diferenciadas, né, baseado justamente nisso, né, nas relações humanas. Né? Eu vou falar uma coisa que isso tem ficado muito latente para mim. Antes de qualquer coisa, somos humanos. Então, antes de eu ser um cliente, antes de eu ser um vendedor, antes de ser um comprador, um shopping, não importa, somos humanos. E a gente está num momento onde essa relação precisa ser muito cuidada, em todos os níveis. É num trabalho de escritório, é numa loja, é numa feira, é em qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que parar e ter um olhar diferenciado para isso. Porque senão você vai gerar sempre muito ruído. Verdade. E o ruído te traz frustração e aí isso vai... Né? Eu acho que o reflexo maior que você falou, a palavra exata, a frustração. É o que está mais sendo gerado por conta dessa falta das relações humanas, principalmente no trato. A gente falando de PDB, de varejo, acho que é isso, o trato com o cliente, fazer a leitura do cliente quando ele está chegando, né? Aqueles princípios básicos que tem que ser retomados de fato. E aí, Thaís? Eu acho que o recado que eu gostaria de dizer, assim, deixar para as pessoas, como que Brasil Promotion, por exemplo, trata os clientes, né? Como é que a gente conversa com os nossos vendedores e tal. E uma das coisas mais importantes para mim é empatia. Exato. Então, é você conhecer a pessoa a ponto de você conseguir se colocar no lugar dela e entender as dores. Quando você faz isso, as coisas se desdobram e saem infinitas outras alternativas que você não tinha pensado. Porque a gente chega muito no... e aí, quer comprar? Então é isso? Eu gostei desse copo rosa, quer comprar? Isso. Muita negociação e pouca relação. Exato. Então, por quê? E da onde veio esse desejo, né? E todo mundo tem uma história doces de Laura para comprar, para contar do que ele está precisando, entendeu? Exato. E isso acaba ajudando. Legal. Bom, gente, não tenho nem o que falar, né? Que complementar. Só lembrando, né, que nesse último episódio a gente tem a participação da Crosshost, a Bravo Comunicação, parceira também SPK Uniformes, que está cedendo esse belo uniforme. O modelo não ajuda muito, né? Mas eles trabalham com produtos de qualidade não à toa, que estão presentes aqui mais uma vez na Brasil Promotion. E o que a Thaís falou, eu gostaria de destacar também, eu estou há 10 anos com vocês aqui, verdade, né? E é essa relação que a gente entende que tem que ter realmente numa B2B, B2C, enfim, é de empatia, principalmente de empatia, que é o que a gente recebe de vocês aqui, do seu Auli, né? E a gente percebe que isso passou para o time e tem realmente a cultura da empresa sendo empregada aí nessas relações. Eu só tenho que agradecer também. Ficamos por aqui, então. É isso aí. Obrigado pela participação, pelo convite, por ter aceito o nosso convite aqui. Ficamos por aqui. Daqui a pouquinho temos mais um episódio rodando no segundo dia da Brasil Promotion, edição 2025.